Olá, boa tarde, Espanha. Boa tarde, Brasil. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse painel do 25º Seminário Acadêmico Internacional da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha, a APEC. O tema desse 25º seminário é a cooperação científica e a transformação social, olhares e perspectivas ibero-americanas. De modo que, através de um diálogo transatlântico, através de uma perspectiva transatlântica e descolonizada, através dos novos conceitos de decolonialidade, é sobre a atuação do mundo ibero-americano das nações na defesa dos direitos humanos. Lições da cooperação Norte-Sul. O professor Sidney Guerra, que é professor titular de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, assim como professor da Unirio. Atlântico, Ibero-Americano e Norte-Sul-Sul. Por quê? Porque a tradição ibérica, segundo a Escola de Salamanca para a Paz, do século XVI, já lança as bases do direito internacional humanitário com Soares, Vitória e tantos outros que compuseram esse embrião do direito internacional e que também tem muito na construção dos direitos humanos, como conhecemos hoje. Eles frutificaram e lançaram raízes em todo o continente americano. E essa cooperação, essa nova visão da cooperação Norte-Sul-Sul é de como os dois países europeus ibéricos, Portugal e Espanha, eles cooperam com ações e políticas nesse sentido de proteção, enforcement e aplicação dos direitos humanos no Hemisfério Sul. E de que forma também o Hemisfério Sul coopera com os seus pares regionais na geografia abaixo do Equador. Então, nós vamos passar a palavra agora para o professor Dr. Sidney Guerra, que vai nos trazer uma palestra a respeito desse tema abrangente, e ele vai explicar, segundo as suas visões professorais, o que ele entende a respeito disso, e eu agradeço a todos e a todas a presença aqui nesse seminário, dada as imensas dificuldades logísticas, tecnológicas e etc., que envolvem organizar um seminário dessa monta, numa nova realidade que toca a todos e que nos faz adaptar e nos faz resiliente. E realmente muito obrigado por nos assistir, e a APEC está de parabéns à organização do seminário e também à gestão atual por ter conseguido superar as dificuldades trazidas pela pandemia do Covid-19 e fazer um tão brilhante seminário que está completando aí seu jubileu de prata nessa edição. Muito obrigado. Professor Sidney, o senhor tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria cumprimentar o professor Rafael Prado, queria cumprimentar a professora Daniele Anoni, dizer da alegria de estar com ilustres professores e amigos nesta tarde do dia 26 de novembro de 2020, para comemorar os 25 anos da PEC, do Seminário Acadêmico Internacional da PEC. Eu recebi esse convite com grande alegria, exatamente em razão das atividades que são desenvolvidas por esse grupo de professores e acadêmicos que encontram-se hoje na Europa,
mas que mantém um vínculo estreito também com as ações que são desenvolvidas não apenas no Brasil, mas na América de um modo geral. E o painel que foi proposto, portanto, para essa tarde, versa sobre a atuação do mundo ibero-americano de nações na defesa dos direitos humanos, lições da cooperação norte-sul. É um tema muito amplo e complexo, exatamente porque esses assuntos relacionados aos direitos humanos, eles se apresentam como os grandes desafios que são postos hoje ainda para a humanidade. E aí, quando o professor Rafael, junto com a equipe que organiza esse seminário, lançou essa proposta, eu fiquei a refletir qual que talvez pudesse ser a contribuição, ainda que breve, até mesmo em função do espaço de tempo relacionado a essa temática. E aí eu conversei com o professor Rafael e sugeri, então, fazer algumas considerações sobre um tema que eu venho me dedicando já há alguns anos e que surge exatamente na França. Surge, portanto, na Europa, mas que vai ter uma grande amplitude exatamente no continente americano, que vai ter um desenvolvimento bastante significativo a partir exatamente das decisões que são proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que tem repercutido também para os estados nacionais e, portanto, numa interação daquilo que se propõe no estudo do direito internacional e os desdobramentos que devem ser observados para os direitos nacionais. Tanto a grande discussão que se apresenta no âmbito do direito internacional dos direitos humanos e que traz uma repercussão bastante significativa para o direito interno, portanto, dos Estados nacionais. E a minha proposta aqui é exatamente de apresentar, ainda que em linhas gerais, os aspectos que envolvem o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, como mencionei ainda há pouco, embora ele tenha recebido uma amplitude maior a partir dos estudos e dos posicionamentos apresentados no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele surge na França e vai ganhar esse notável desenvolvimento, principalmente quando nós tivemos ali a decisão e o voto em separado de Garcia Ramírez, no caso que envolveu Almonacid Arellano, e que surge, então, essa terminologia do controle de convencionalidade. Infelizmente, embora o Instituto seja muito importante, ele ainda tem sido, não só aqui do Brasil, mas também em várias outras partes do mundo. E é por isso mesmo que nós precisamos enfatizar da importância do controle de convencionalidade. Normalmente, e eu tenho percorrido vários estados do Brasil e também vários outros países, mesmo nesse momento da pandemia, em que nós estamos confinados nas nossas casas, temos participado de muitos eventos como este que estamos agora falando. E tenho percebido, de fato, que ainda há uma discussão tanto quanto limitada sobre o controle de convencionalidade. Normalmente, no processo de formação e de informação dos bacharéis em Direito, costuma se apresentar exatamente os aspectos que correspondem a um controle de constitucionalidade. Mas, naturalmente, pela própria dinâmica que se apresenta hoje
no mundo, sobre o locus privilegiado que nós vamos, então, identificar para a proteção dos direitos humanos, que nós precisamos verificar exatamente um controle de convencionalidade. Por que, então, o controle de convencionalidade? E o que seria, então, o controle de convencionalidade? Pois bem, obviamente que depois das mudanças produzidas no sistema internacional, a partir da criação das Nações Unidas em 1945, e com todos os documentos internacionais de proteção dos direitos seguintes à Declaração de 1948, naquilo que ficou caracterizado como uma fase legislativa do direito internacional dos direitos humanos, nós passamos a ter, verdadeiramente, um posicionamento de destaque desta matéria, onde transitamos, além dessa fase legislativa, de uma fase denominada de promoção e de proteção dos direitos. Uma fase, então, em que nós vamos identificar um sistema global de proteção dos direitos, mas também vamos identificar os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. E a partir exatamente disso, os estados eles passam a ter um reconhecimento e a própria inserção na sua ordem jurídica interna de uma série de documentos internacionais que versam exatamente sobre a proteção de direitos inerentes à pessoa humana. Temos, portanto, hoje uma dirigência internacional e não apenas estamos adstritos às questões que se apresentam no âmbito de um determinado Estado nacional e, particularmente aqui, apresentada pela Constituição. Ora, se nós vivenciamos uma realidade como essa, precisamos discutir que as decisões, mas não apenas isso, as ações que serão produzidas no âmbito do Executivo, portanto, o desenvolvimento das políticas públicas e também a produção legislativa, elas precisam estar em conformidade não apenas com aquilo que está posto na Constituição, mas também nas convenções internacionais, notadamente aqui as convenções internacionais de proteção dos direitos humanos. Ora, os estados, e aí trazendo um pouco para a realidade do Brasil, que eu quero pontuar um pouco dessas questões, ainda nesta minha fala, o Estado, ele torna-se, então, parte integrante de um sistema que vai proteger o indivíduo, a pessoa humana, e não apenas num domínio reservado, portanto, que se apresenta no plano doméstico. Esse controle de convencionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Estado não apenas torna-se signatário, mas torna-se parte. Não apenas assina-se o tratado, mas ratifica e incorpora o tratado no plano doméstico, especialmente por meio da promulgação e da publicação, onde essa norma jurídica internacional, ela passará também a integrar o ordenamento jurídico interno, podendo e devendo, claro, ser utilizada como quaisquer outras espécies normativas. Então, nós temos aí esse controle de convencionalidade, que vai ser realizado, é verdade, no caso do sistema interamericano, se nós tivéssemos aqui um pouco mais de tempo, não é o caso neste momento, mas esse controle ele vai ser realizado especialmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, é verdade. Porque no sistema interamericano, do qual o Estado brasileiro faz parte,
e reconhece, portanto, a jurisdição da Corte. Nós temos ali 2 órgãos de proteção, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, e, portanto, a Corte ela faz esse controle. Mas não apenas isso. E esse é o ponto que eu quero também colocar a respeito daquilo que precisa ser realizado no âmbito dos Estados nacionais, que é o controle de convencionalidade no plano interno. Ou seja, nós vamos perceber que esse controle ele também vai ser realizado pelos juízes que se apresentam no exercício da sua atividade jurisdicional no plano doméstico. Mas, além disso, mas eu vou me ater aqui um pouco nessas considerações daquilo que se apresenta no âmbito do judiciário, mas a proposta que eu coloco é que esse controle ele precisa ser realizado, volto a dizer, em todos os poderes, não apenas no âmbito do poder judiciário, mas também no âmbito do poder legislativo e do poder executivo. Portanto, o judiciário, o legislativo e o executivo, eles devem fazer o controle de convencionalidade. Mas isso é uma necessidade, é um desejo, é uma aspiração, e por isso nós precisamos enfatizar não apenas nos congressos, nas conferências, nas publicações, sobre uma mudança de paradigma. Mas, infelizmente, o que nós percebemos é que esse controle, ainda no âmbito do próprio judiciário, ele tem acontecido de uma forma bastante tímida, principalmente quando nós confrontamos os tribunais superiores. É bem verdade que os juízes de primeiro grau e até mesmo tribunais de justiça já têm realizado o controle de convencionalidade. E talvez, penso eu, que isso aconteça porque muitos desses magistrados, eles buscam também uma fundamentação teórica no direito internacional e, particularmente, no direito internacional dos direitos humanos. Ao cursarem mestrado, doutorado, se debruçarem sobre os estudos nesse campo temático, e por isso nós percebemos, especialmente no primeiro grau e nos tribunais, uma certa mudança, embora não da forma que nós gostaríamos. Mas quando nós identificamos esse controle que é feito no âmbito dos tribunais superiores, isso tem se apresentado de uma forma bastante tímida. Só para ilustrar, e um pouco antes de eu entrar aqui nesse seminário, eu estou aqui com outro computador aberto e entrei para que pudesse confirmar a informação que passo agora para todos vocês que estão nos ouvindo, sobre o controle que foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se vocês experimentarem entrar agora na página do Supremo, na busca simples da jurisprudência, e colocar controle de convencionalidade, e eu estou aqui na página neste momento, vocês vão identificar apenas 11 incidências. 11 incidências com controle de convencionalidade. Numa busca livre, aberta, é verdade. Porque tivemos a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado, com lupa, de tentar identificar ações que foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal em que os ministros tiveram a oportunidade de verdadeiramente fazer o controle de convencionalidade. Então, como eu disse, ainda é uma percepção muito pequena, muito limitada. Existem decisões que fazem menção à Convenção de Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas, como diz o
professor André de Carvalho Ramos, muitas das vezes essa abordagem que se apresenta corresponde a uma verdadeira cortina de fumaça, né? Em que, em algumas circunstâncias, muito mais atrapalha do que ajuda. E vou além. Já percebo que eu já devo estar estourando meu tempo, né, professor Rafael? Estou olhando ali o cronômetro, já vou começar a direcionar, então, para o final. Acabou que eu me excedi um pouco. E a situação ainda é muito pior, porque o que eu percebo é exatamente também uma limitação dos advogados, que igualmente ignoram, né, o direito internacional dos direitos humanos, e tem uma limitação nas ações judiciais que eventualmente venham a ser patrocinadas e que serão submetidas, obviamente, ao crivo do Poder Judiciário, para que o Judiciário também possa ser demandado desta forma e promover esse controle. Bom, eu recentemente atualizei esse meu livro, né, que acabou de sair agora, a terceira edição desse livro, Direitos Humanos e o Controle de Convencionalidade, em que aqui nós tivemos oportunidade, nessas 460 páginas, de apresentar esse instituto que eu procurei pensar alguns aspectos gerais apenas para fomentar a curiosidade e o interesse daqueles que eventualmente ainda não tiveram a oportunidade de se debruçar sobre esses aspectos. E agora, apenas a título de trazer algumas considerações para futuras reflexões, nós podemos, então, identificar alguns aspectos que passam, então, a fazer aqui a devida apresentação para que nós não percamos mais o roteiro e o tempo correspondente à nossa fala. Então, aqui nós podemos sistematizar, apresentando algumas ideias. Primeira delas, os Estados, ao se tornarem signatários de tratados internacionais de direitos humanos, e neste particular, a Convenção Americana, geram para si um dever, qual seja o de adequar a sua legislação e a jurisdição interna para que estas estejam em consonância com as normas externas e com a jurisprudência da Corte Interamericana. A segunda. Encontrei isso na internet. Eu estou falando aqui, o MacBook acionou a Siri, né? A segunda. O controle de convencionalidade doméstico consiste numa sindicância de compatibilidade entre o direito estatal e o internacional dos direitos humanos. Terceiro, as normas violadoras ou potencialmente violadoras aos direitos humanos devem ser julgadas e estar sujeitas ao crivo do controle de convencionalidade. 4. O Instituto do Controle de Convencionalidade Doméstico tem se desenvolvido junto aos tribunais de maneira gradativa, porém firme, e tem estabelecido um entendimento favorável aos direitos inerentes à pessoa humana. E também o fato de que alguns órgãos jurisdicionais optam por realizar o controle de forma explícita, enquanto que outros o atrelam ao de constitucionalidade. Porém, há casos em que o controle de convencionalidade, infelizmente, ele é completamente ignorado. Só para fechar essas minhas considerações, e levando também em consideração um princípio consagrado em direito internacional e no direito internacional dos direitos humanos, a consagração do princípio pro persona, portanto, a aplicação
daquela norma que é mais favorável para o indivíduo, num processo que eventualmente venha a ser apreciado pelo tribunal doméstico, muitas das vezes, lamentavelmente também, a observância desse princípio tem sido ignorada. Ignorada exatamente porque nós precisamos, a cada vez mais, apresentar essas ideias que envolvem a proteção internacional do indivíduo e, muito particularmente aqui, sobre o controle de convencionalidade. Professor Rafael, são essas as considerações gerais que tenho a apresentar nesses quase 30 minutos, pedindo já perdão por ter ultrapassado o tempo originariamente destinado, e agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, por esse convite, de estar aqui, ainda que virtualmente, junto com você, uma pessoa que eu gosto e admiro bastante, e também com a querida professora Daniele Annoni, uma professora de grande talento no direito internacional e nos direitos humanos. Eu tive o privilégio de conhecê-la também já há muitos anos. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por esse carinho, e vou pedir licença aos professores para que eu possa me retirar em função de problemas particulares que surgiram pouco antes de começar o evento, mas com o compromisso que eu tenho com a academia e, naturalmente, com as pessoas que acreditam no meu trabalho e na trajetória que nós conseguimos construir juntos, né, sobretudo com essa amizade que temos uns pelos outros, é que eu optei por estar aqui, ainda que um momento um pouco adverso. Então, muito obrigado, me coloco à disposição não só dos colegas e amigos professores que aqui estão, mas de todos aqueles alunos, professores, enfim, todos que estiverem acompanhando este congresso, poderão me procurar também nas redes sociais. Vou ter muito prazer de estreitar o relacionamento, estreitar essas redes e, sobretudo, estreitar esse conhecimento que sempre será recíproco. Aprendemos e passamos um pouco da nossa experiência. Muito obrigado. Obrigado a você, professor. Muito obrigado, professor Dr. Sidney Guerra, pela sua lição professoral sobre controle de convencionalidade de tratados internacionais em matéria de direitos humanos. É uma discussão constante e que não podemos nunca deixar de lado, porque, como diria o mestre de todos nós, né, o professor Cansado Trindade, a luta pelos direitos humanos ela deve ser constante, não é verdade? Então, agradeço muito e boa sorte na sua trajetória, agora como professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossos parabéns coletivos aqui desde Barcelona. E muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço o carinho de todos vocês. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos dar a palavra à professora doutora Daniele Annoni. Ela escolheu um tema bastante inovedoso, ou melhor dizendo, inédito, né, com a licença poética, sobre a cooperação sul dentro do espectro de direito internacional dos direitos humanos em matéria migratória. Afinal de contas, nós estamos falando aí de uma visão transatlântica, ibero-americana, os fluxos migratórios desde o período colonial da península para o continente e do continente para a península
é uma constante, o que o professor Luiz Felipe de Alencastro, da Sorbonne, que agora está na FGV de São Paulo, fala da transumância transatlântica no trato dos viventes. E podemos dizer que desde uma linha leiga de materialismo histórico, é isso mesmo, mudam-se os tempos, mudam-se os tipos de trata dos viventes, mas a trata continua a mesma, através de exploração e tráfico de pessoas, exploração sexual, tráfico de drogas, etc. Então, nós não podemos negar as evidências de que é realmente uma trata com uma visão atual, ano 2020, e agora acentuada por essas dificuldades econômicas e sociais, etc. Então, a doutora Anoni, a professora Daniela Anoni, vai falar para nós sobre essa perspectiva desde os desafios pós BAPA Plus 40. BAPA Plus 40 é a segunda conferência de alto nível das Nações Unidas para a cooperação Sul-Sul, e que foi concluída e assinada na cidade de Buenos Aires. E a BAPA Plus 40 é a mesma ideia de uma Rio mais 20, depois do aniversário dela de 40 anos, mais 40 anos avante, não é, professora? Então, desde essa perspectiva feminista, descolonial e apecana, a professora Anoni tem a palavra, por favor. Bom, obrigada. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Rafael, você me ouve bem? Muito bem. É um prazer estar aqui. Agradeço, assim, de todo o meu coração o convite. Como bem salientou o Dr. Rafael, eu fiz parte, né, da PEC há alguns anos e pude presenciar como essa organização, essa associação nos ajuda, nos integra, nos faz sentir um pouco em casa, do outro lado do Atlântico. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada de novo, né? Eu só tenho que agradecer toda a gentileza do apoio e, né, o suporte, né, para estar aqui. E ainda, né, agradeço a organização, em especial, todos são extraordinários, assim, e que, como já salientou bem o Dr. Rafael, em meio a essa pandemia, com recursos muito limitados, e olha, fui testemunha, muito limitados, esse é um evento de uma envergadura ímpar, então, parabéns a todos. De verdad no sé si hablo en portugués o ¿qué le parece, Rafael? Como quieras, profesora. Aquí ya está bastante heterogéneo. Todos. Sí, es bastante heterogéneo. Tenemos oyentes hispanohablantes, catalanohablantes, lusoparlantes, como usted desee. Vale, voy a intentar hacer un poco... la verdad que me encanta hablar en castellano, en español, aunque el mío, lo sé que no es perfecto, pero me encanta de verdad. No sé, creo que por la cultura y por todo lo que he conocido en Latinoamérica y también en España, de verdad soy una de las defensoras de que Brasil también debería hablar, aunque como segunda lengua, por favor, pero que también debería hablar el español. O sea, esto es un punto que ya voy a adelantar de la cooperación sur-sur, que no está en esta agenda, no estaba presente en este punto y debería, o sea, de mi parte, una sugerencia debería estar. Pero bien, voy a empezar hablando en portugués porque hablo de algunos términos técnicos que de verdad no sé si lo haría correctamente en español y Rafael me puede ayudar, ¿vale? Y
Y después, si me lo permiten más un poco, termino con las conclusiones, vuelvo a practicar un poco de esta lengua de verdad que me encanta y que tengo en el alma, esta es la verdad. Muy bien. Eu escolhi esse tema da cooperação Sul-Sul. Na verdade, eu fui convidada para falar no painel sobre cooperação Sul-Sul e Sul-Norte, né? E isso tem um termo, na verdade, isso se chama cooperação triangular. Cooperação triangular é justamente quando você tem, por isso um triângulo, né? Ou seja, quando você tem, né? Quando se tem justamente uma cooperação com uma base, que pode ser, nesse caso, né? A nossa do Sul Global, e há uma inferência de um estado ou uma organização, ou mesmo de vários estados do norte, né? Então, por isso, cooperação Sul, Norte, ou cooperação triangular, simplesmente cooperação triangular é o nome técnico. Muito bem. Quando eu fui convidada para participar desse painel, eu já imaginei de cara que eu iria falar sobre, que foi justamente o título da apresentação, que eu iria falar sobre cooperação em matéria migratória. Quem me conhece sabe que eu trabalho, eu estudo, né? Vamos colocar as palavras nos seus devidos lugares. Eu estudo o tema refugiados e imigração no Brasil e no mundo já tem quase 20 anos. Eu poderia dizer assim, né, com um pouquinho de confete, que sou um dos grandes nomes dentro do direito internacional dos refugiados no Brasil, porque somos poucos, esta é a verdade, não é? Justamente porque o Brasil, e os brasileiros sabem disso muito bem, é um país que foi privilegiado pelas suas fronteiras e também foi privilegiado pela sua localização geográfica. Então, é um país que vai descobrir o que são refugiados e como esse movimento migratório de grande escala pode impactar a organização interna, né? Mas não só isso, também a relação de fronteiras, ou seja, a relação bilateral dos estados. O Brasil só vai descobrir isso basicamente agora no século XXI. Então, primeiro com o Haiti, um pouco, né, ali com a questão do plano Colômbia também, em 2004, que o conflito na Colômbia se acirrou, e o Brasil, já inserido nesse contexto, também recebe alguns colombianos, mas é só justamente com a guerra na Síria que o Brasil, na verdade, vai... e agora, claro, né, com a situação na Venezuela, que o Brasil vai elevar, digamos assim, o número de refugiados e vai sentir, digamos assim, aquilo que o Dr. Rafael falou muito bem, aquilo que já existe no mundo desde sempre, que são fluxos migratórios intensos dentro, obviamente, né, de determinados caminhos, determinados cenários, e que afetam diretamente os estados em todas as matérias, matéria de saúde, em matéria agrícola, em matéria tecnológica, em matéria, obviamente, né, legislativa ou de direito, e principalmente em construção de políticas públicas. Muito bem. Então, como eu disse, quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, eu falei, pronto, vou falar sobre isso. Aí eu comecei a estudar algumas coisas e eu descobri que o termo, né, cooperação Sul-Sul não é um termo da moda. Ele é um termo, na verdade, que tem mais de 40 anos. Na verdade, em março agora de 2020 fez 41 anos. Ou seja, já se fala em cooperação Sul-Sul no âmbito do Sul Global, e em especial no âmbito ibero-americano, já se fala disso há mais de 40 anos. E isso começou justamente em 1978, na cidade de Buenos Aires, com o Plano de Ação Buenos Aires, ou seja, na sigla em inglês BAPA, né? Buenos Aires Plan of Action. O PABA, se forem procurar no Google também por PABA mais 40,
vai aparecer também, né, o mesmo documento. Esse documento, criado em 78, ele é um documento que estabelece justamente tudo aquilo que a gente vem falar agora, né, ou seja, ou vem estudar agora, ou vem descortinar, digamos assim, agora, como algo, né, como eu diria, como algo mais do que necessário, como algo imprescindível, não é? E que há 40 anos atrás, os experts em todas as áreas, né? Tecnologia, em saúde, em medicina, em agricultura, no direito, ou seja, toda essa comunidade de cientistas já sabia, ou seja, sem cooperação, e em especial sem uma cooperação regional, e sem uma cooperação que também represente, não é, a nossa cultura, o nosso idioma, o nosso modus vivendi, o nosso olhar, né, como disse mesmo o Dr. Rafael, ou seja, as teorias decoloniais ou descoloniais têm, na verdade, linhas diferentes, elas se apresentam, né, principalmente, não sei se todos que me ouvem são da área do direito, então, nós, né, juristas, temos muito essa... um pouco dessa audácia em achar que descobrimos a roda quando um determinado tema nos é apresentado, né? Mas, assim, também a discussão sobre as teorias decoloniais e descoloniais, que agora aparecem, principalmente, né, nas universidades, não só nas universidades brasileiras, mas, né, eu tenho muito contato com as universidades espanholas, algumas, na verdade, só uma universidade portuguesa, mas universidades pela Europa toda, né? Eu estive na Alemanha há um ano atrás, ou seja, em geral, no direito, a discussão sobre teorias decoloniais e esse olhar, né, a partir de dentro e não esse olhar a partir de fora, que para nós parece algo extremamente novo e inovador, também não é, ou seja, né, uma vez que eu comecei a pesquisar um pouco mais, justamente pensando em que o público da APEC, que poderia estar me ouvindo, não seria só formado por bacharéis ou juristas, né, ou inclusive pelas pessoas que têm formação em ciências sociais. A APEC agrega todos, engenheiros, pessoal da área da saúde, fiz bons e grandes amigos, inclusive na área da saúde, e aí eu mudei um pouquinho. Essa minha primeira apresentação, vou falar de migração, obviamente, mas eu quis trazer alguns dados que pudessem parecer também interessantes para todos esses cientistas e todos esses pesquisadores que podem estar me ouvindo agora e que não são necessariamente da área do direito ou das ciências sociais aplicadas, ok? Então, a primeira coisa que eu descobri, olha só, é que, a cooperação Sul-Sul já existe há 40 anos, né? Ou seja, tem quase a minha idade. Eu digo, não a cooperação, né? A segunda coisa que eu descobri é que a segunda reunião, porque é chamado de conferência de alto nível das Nações Unidas, e quando é uma conferência de alto nível das Nações Unidas reúne ou seja, ajuda, inclusive financeiramente, a bancar. E isso não envolve só os grandes representantes, como chefes de Estado, os ministros das Relações Exteriores, mas isso envolve também toda a parte de segurança, todos os grandes especialistas. Então, claro, para o Brasil ir a Buenos Aires, e enviar representantes a Buenos Aires é uma questão, mas estiveram presentes 186 estados estiveram presentes, porque, embora seja uma conferência Sul-Sul, ela é aberta aos estados do Norte, e muitos dos estados do Norte mandaram representantes para ouvir e para participar, e para, né, ou seja, entender o que iria se discutir nessa conferência. Então, eu pensei algumas questões, ou seja, de verdade, né, eu fiquei, na verdade, encantada com o tema, achei que o tema, na verdade, vale quase que uma tese de doutorado. E a outra coisa que eu descobri, que depois eu mando para vocês pelo chat, mando, né, pelo Rafael, e ele
mandar para vocês, mas eu descobri que não existe só um site das Nações Unidas sobre cooperação Sul-Sul. Não, existe uma agência das Nações Unidas sobre cooperação Sul-Sul. Sim, vocês não entenderam errado. Existe uma agência. E essa agência, na verdade, tem, nesses últimos 41 anos, registrado e publicado infinitos, assim, informes, reports, eu acho que isso é quase a mesma coisa, estatísticas, estudos, acordos, modelos, os modais, né, pessoal da área de transporte, acho que me entende melhor, projetos, tanto arquitetônicos, quanto, ou seja, várias questões de software aberto, ou seja, transferência de tecnologia direta, ou seja, há, na verdade, assim, assim, é um laboratório de investigação, só o site, justamente porque ele vai congregar, como eu falei, todos os exemplos, digamos assim, do que aconteceu nesses 40 anos em termos de cooperação. Então a reunião, né, vou tentar manter o meu tempo. Eu sempre estouro o tempo, porque eu sempre acho que todas as informações que eu tenho são ultra mega importantes. Mas eu juro por Deus que eu vou 8 minutos ainda. Muito bem. Então, assim, essa reunião do ano passado, ela se baseou em basicamente 3 eixos. Um deles é a cooperação triangular, como eu falei para vocês, ou seja, um fortalecimento da relação Sul-Sul, mas também com países do Norte, principalmente no que diz respeito à ampliação da Agenda 2030. Se vocês lembram, a Agenda 2030 é a agenda das Nações Unidas, que todos os estados, na verdade, do mundo estão vinculados e que diz respeito aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ele afeta diretamente, absolutamente todas as áreas. Esse ano, por exemplo, 2020, exato, agora, o ano europeu, né, o ano para vocês em Barcelona, né, ou seja, esse ano, 2020, 2021, a Europa inaugura justamente a questão sobre mobilidade, mais focada na questão de transporte. Então, os próximos 5 anos, as relações de cooperação, de financiamento, de apoio, tanto nas relações dentro dos estados da União Europeia como da Europa em relação ao Sul, estão focados nessa questão. Paralelo a isso, a própria Nações Unidas tem um foco específico sobre a questão da água a partir de 2021. Então, todas as questões que vão envolver desde água potável e saneamento básico até as questões marítimas, ou seja, vão estar com, digamos assim, mais abertas, digamos assim, mais em foco, tanto para editais de financiamento, como para as agências específicas de pesquisa e ainda especificamente para, no caso dos estados, para os empréstimos junto aos bancos internacionais e agências de desenvolvimento. O segundo ponto que foi muito discutido e que foi costurado, digamos assim, nessa reunião do ano passado, foi sobre quais são as vantagens comparativas e as oportunidades já existentes da cooperação Sul-Sul. Então, os estados, na verdade, apresentaram uma série de questões que esses estados, por exemplo, estavam fazendo, ou seja, na sua cooperação Sul-Sul, mas não de forma global. Então, por exemplo, eu dou um exemplo. O Brasil desenvolve, na verdade, um programa que é um programa vinculado à pobreza extrema, que no Brasil foi chamado de Bolsa Família, mas ele, na verdade, já teve, né, ele tem outros nomes, e o Brasil, na verdade, ampliou, o Brasil, na verdade, estabeleceu uma cooperação com estados do Sul Global, mas os estados da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, todos os estados, né, na África, na Ásia, que falam português, o Brasil, na verdade,
como digo assim, emprestou, né, todo o projeto, todo, absolutamente tudo, desde a questão de criação da política pública, a questão orçamentária, a questão da vinculação com a questão da educação básica, a questão, por exemplo, da valorização da mulher, ou seja, né, que quem tinha, desculpa, eu já não sei como está a questão do programa Bolsa Família no Brasil hoje, né? Eu precisaria voltar a pesquisar esse tema. Muita coisa tem mudado nos últimos anos, né? Eu não preciso dizer isso para vocês. Mas até então, quem tinha, na verdade, o controle sobre essa verba eram as mulheres, eram as mães, e isso, na verdade, teve um impacto também muito positivo sobre a questão de diminuição da violência de gênero, violência doméstica, ou seja, né? E esses são, por exemplo, então o Brasil apresenta isso nessa reunião como um dos programas de cooperação que é exitoso, ou seja, tem só, né, que foi que está funcionando bem em Moçambique, está funcionando bem em Angola, está funcionando bem em Timor-Leste. Então, assim, os estados também trocaram muitas experiências, e esse foi o segundo ponto, muito interessante, porque o Brasil, na verdade, teve alguns destaques, digamos assim, ou seja, né, na apresentação do que ele fez nesses 40 anos, na área de saúde, um dos diretores, né, ex-diretor do SUS e hoje um dos pesquisadores da Fiocruz, apresentou os grandes, né, os excelentes programas. Primeiro, o próprio SUS, né, que é algo extraordinário. E segundo, algumas questões, por exemplo, algumas ações ou políticas específicas, como a questão, por exemplo, da farmácia popular, o programa, né, Saúde da Família, o programa sobre a questão, por exemplo, né, do HIV. Então, assim, alguns, na verdade, programas que foram, inclusive, copiados, digamos assim, não só na relação Sul-Sul, mas também por triangulação, ou seja, há países né, a própria Inglaterra, por exemplo, copiou um dos programas do SUS, que é esse programa específico sobre o enfrentamento do HIV, e também no caso da malária. O Brasil é um dos países, assim, acho que era o primeiro, né, top de linha sobre pesquisa, sobre transmissão e contaminação por malária, e a Inglaterra foi um dos primeiros países que copiou o programa brasileiro, depois a Alemanha, e depois vocês vão me dizer, mas não tem mosquito da malária na Europa? Tem, porque, né, os turistas vêm, são picados e levam, né, e acabam então tem, muito bem. Outras informações que foram apresentadas também nesse encontro foi como cresceu nos últimos 40 anos as organizações regionais em matéria de cooperação. Então, só para citar algumas, a ASPA era uma que, por exemplo, eu não conhecia, fiquei super surpresa, que é o processo de integração entre América Latina e países árabes. Tem um foco bem específico na questão agrícola, inclusive, então achei muito interessante. A ASA eu já conhecia, né, ou seja, é um programa de integração e cooperação especificamente com a América Latina e a Ásia, e a África, e o FOCALAU, que é da América Latina com a Ásia do Leste. Também foi encerrado, né, nessa reunião a Unasul, então foi, né, ou seja, apesar, né, de todos os esforços, foi encerrado a Unasul. Então, para quem não sabia, a Unasul acabou, não é? E foi proposto, inclusive foi a Argentina que propôs um novo processo de integração da América do Sul, entre os países da América do Sul, e o nome é PROSUL. E sim, o Brasil assinou o documento dizendo que sim, tem interesse de participar dessa nova, digamos assim, esse novo acordo de cooperação dentro da América do Sul. Alguns outros pontos, e agora eu já terminando, né, vou falar especificamente da minha área específica, né, que era o tema específico, ou seja, em matéria de migração. Pois é.
Alguns pontos, na verdade, foram os pontos, digamos assim, negativos né, desses 40 anos, ou seja, desse feedback. Ou seja, o que os estados não conseguiram fazer e não conseguiram avançar, e um dos temas foi justamente na questão migratória. Então, há muito o que se fazer na questão migratória, e alguns pontos, na verdade, foram destacados, não só especificamente para a questão migratória, mas para praticamente todos os outros processos de cooperação, mas que eu trago aqui especificamente para a questão migratória. Tá? A primeira delas é a questão de capacitação, tanto técnica como de capacitação de tecnologia, ou seja, em termos migratórios, ou seja, a gente tem GPS, a gente tem, né, ou seja, a gente tem 1 milhão de coisas de tecnologia, mas nós não temos isso de uma forma que, ou seja, nós não temos esse tipo de ferramentas, app, softwares que nos ajudem a transformar esse processo migratório em algo mais seguro e menos violento para todas essas pessoas, todos esses grupos vulneráveis, né? Sejam refugiados ou não, sejam deslocados climáticos, sejam, principalmente no caso das mulheres e crianças que sofrem, né, uma dupla vulnerabilidade. Então, isso é um ponto que foi discutido muito, de como essa transferência de tecnologia, ela é ainda restrita e ela ainda é muito mais para gerar desigualdade do que para harmonizar e literalmente fazer, na verdade, com que os estados se sintam mais próximos, não é? Dentro da sua própria realidade. Então, isso é um ponto. A segunda foi justamente a questão de mobilizar recursos, ou seja, e que esses recursos precisam ser, essa mobilização de recursos vai depender da triangulação, ou seja, vai depender do norte global, porque todas as regras sobre endividamento, financiamento internacional, pagamento de dívida externa, se o câmbio é flutuante ou não é flutuante, ou seja, todas essas regras vêm de instituições internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Europeu, ou seja, que estão não só situadas, mas também são gerenciadas por estados do norte global, majoritariamente. Então, sim, ou seja, é preciso, para que se atinja os objetivos da Agenda 2030, é preciso que os estados do norte, ou seja, avaliem todas essas regras e essas metas no que diz respeito ao endividamento externo dos estados do Sul, principalmente dos países em desenvolvimento, como se dá esse pagamento de dívidas, como se dá essa aplicação de juros, ou seja, na verdade, assim, estou repetindo aquilo que o Dr. Rafael falou lá na frente, ou seja, mudam-se os atores, mudam-se as pessoas, mas nós continuamos colônia, então, assim, né? Para atingir um determinado nível de segurança, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar, segurança ambiental e segurança climática, que são os grandes pontos de discussão hoje no Norte Global, que são os grandes pontos hoje de discussão e de impacto. Essa pandemia, na verdade, abriu os olhos um pouco dos estados e das agências, dos bancos também, e das agências financiadoras do Norte, de que não dá para que eles continuem sendo super ricos e a gente super pobres, porque, né, ou seja, na questão de saúde, na questão de segurança alimentar e principalmente na questão climática, isso vai atingir todo mundo. Então, assim, é preciso que eles revejam essa questão de ajudas, de redistribuição de recursos, de apoios, de suporte, de maneira em que o Sul consiga se desenvolver sem manter-se dependente, porque, na verdade, essa é a leitura dos últimos 40 anos, ou seja, o Sul continua sendo dependente. E, para encerrar, o que eu particularmente gostei muito e que, inclusive, já foi publicado no site, que eu vou passar para vocês depois, é um informe específico sobre como esses últimos 40 anos, toda a cooperação Sul-Sul não teve um olhar para a questão de gênero. Ou seja, não há um olhar para a questão de gênero. Então, tudo o que se produz e que ou seja, há ganhos, há vantagens e há avanços em matéria de gênero, certo?
Mas isso não é devido à cooperação dos Estados. Isso é devido a iniciativas próprias, seja de organizações não governamentais, seja de universidades, seja de defensores de direitos humanos, ativistas, ou mesmo de um Estado aqui com outro Estado ali, mas não é, na verdade, um reflexo desses 40 anos. Então, esse é um outro ponto que foi destacado. Eu resumo tudo isso para dizer o quê? Essa conferência do ano passado produziu um segundo documento, ou seja, um segundo plano de ação de Buenos Aires, não é? O BOPA, e com a obrigação, digamos assim, de estar mais atento, principalmente nessas falhas. Um dos primeiros passos que me parece importante é que as Nações Unidas, na verdade, já, digamos assim, incorporaram esse documento como uma resolução da Assembleia Geral. E, para quem não é da área do direito internacional, isso significa que aquela ideia, né, aquela discussão, aquele papelzinho de bar, né, na rodada de cerveja, em que os estados se comprometem e dizem, não, beleza, vamos lá, deixou de ser isso, ou seja, deixou de ser um guardanapo e passou a ser um documento com visibilidade internacional e até mesmo com uma certa possibilidade de pressão ou de cobrança pelas Nações Unidas em relação aos Estados. Mas eu particularmente acredito que a grande novidade aqui foi de que, embora tenha sido uma reunião para discutir cooperação Sul-Sul, um dos grandes temas de discussão, dos quais os Estados do Norte que estavam participando, e a própria União Europeia mandou representantes enquanto União Europeia, né, o que é diferente dos Estados entre si, foi de que, sim, é preciso rever os modelos de apoio do Norte global, no sentido de impor uma teoria, uma lógica e um discurso que não sejam do Sul, ou seja, o Sul tem que criar as suas próprias soluções, e respeitando a sua própria cultura, e respeitando o seu próprio ritmo e tempo. E ao Norte cabe, sim, apoiar, respeitar e, inclusive, financiar essas soluções, porque estamos todos no mesmo planeta. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daniele Annoni, pela sua brilhante palestra aqui, uma aula de verdade sobre a cooperação Sul-Sul em matéria de direitos humanos. Algumas lições que foram trazidas aqui, muito importante você ter destacado o gap, a lacuna da questão de gênero, apesar dessa evolução de mais de 40 anos, até que posso dizer que ela é uma instituição muito preocupada com as questões de gênero na academia. Ela é uma instituição, apesar de ser uma pessoa jurídica, uma instituição, né, inanimada, as instituições são feitas de pessoas. E a APEC, a gente pode dizer assim que ela é uma instituição com uma característica muito feminina. Um detalhe é que a primeira ata foi assinada no dia 31 de outubro de 92, então é o que a gente chama de Dia das Bruxas na lenda, pois, então, essas bruxas que eram queimadas por defender direitos, exato. Mas, efemérides à parte, eu queria dizer que o nível dos painéis da APEC, não é porque eu faço parte, nem tenho muito carinho pessoal, fui presidente da casa em 2015, 2016, mas é que nós estamos virando um claxo, viu? Uma claxo. O nível aqui está bem alto mesmo. Então, quero deixar registrado que a Claxo pode ter conosco, assim, uma parceira privilegiada aqui. Podemos fazer uma cooperação Sul-Sul. Exatamente, falando de cooperação Norte-Sul, a Claxo, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que é uma grande instituição, os cursos da Claxo são de alto nível, alto gabarito,
e os painéis da PEC também não deixam a desejar. Bem, o que eu queria dizer é que esse gap que tem na cooperação transatlântica, muitos críticos podem chamar de novo colonialismo, né? Por causa do financiamento, etc., por causa dos países ricos do hemisfério norte fazerem essa injeção de recursos, etc. Mas leia-se como quiser, é necessário essa atitude, porque, afinal de contas, a grande maioria dos recursos naturais está nos países do hemisfério sul, a maioria da população global está nos países do hemisfério sul, e a esses países do norte, industrializados e ricos, não lhes interessa receber a quantidade de imigrantes que eles vêm recebendo, e etc., e etc. Mas eu não tenho muito mais a agregar, a não ser essas pequenas observações que eu fiz, e alguma até de tom assim tênue, né, para matar o cansaço, porque o Congresso está se desenvolvendo durante todo esse período por causa da agenda do fuso horário entre o horário aqui europeu, da Espanha, e o horário brasileiro, o horário de Brasília. Então, isso tudo fez com que a organização do Congresso, que está de parabéns, diga-se de passagem, tivesse que fazer um grande baile de fuso horário aí. Então, por isso que está tendo essa extensão dos dias, né? Sobre as novidades que a professora trouxe, realmente, para mim, algumas eram inéditas, como essa organização, essa agência especial, que apesar de ser estudioso também do sistema ONU, eu não conhecia. E a gente vê aí novas formas, né, de cooperação, como o BRICS, como as outras regionais na Ásia. E só para finalizar, assim, que eu também não quero, longe de mim, tirar o foco da tua fala, mas com ela ainda em mente, o que a gente poderia aprender do que você nos disse aqui é que mudam-se os atores, como a gente corroborou, né? Nós dois coincidimos, mas também essa cooperação, ela precisa realmente ser mais colocada em prática. Então, se a gente colocar o que o professor Sidney Guerra falou, em homenagem a ele também eu faço esse comentário, com a convencionalidade, a aplicação das normas internacionais de direitos humanos, tudo isso é um tipo de cooperação que é necessário nesse desenvolvimento. E, pouco a pouco, acredito que as instituições, as pessoas, as gerações, apesar das trevas, do fascismo eterno, do uafascismus, que o professor Humberto Eco define, né, que ele é constante porque o democrata não mata o fascismo, ele deixa existir por causa desse direito dele de existir. Então, por isso que ele é eterno, porque ele sempre existirá, porque o democrata, quando está acima, o permite existir, por assim dizer. Então, apesar dele existir, eu acho que essas novas forças, essas novas gerações, essas novas políticas, elas têm feito um belo trabalho, assim como a sua apresentação aqui. Muito obrigado, professora. Bien, vale, como les he dicho, saludo a todos y de nuevo muchas gracias por la invitación, por escucharme y bien, muchas gracias, Rafael, que ya nos conocemos, lleva mucho tiempo, sí, y claro, y estamos juntos de nuevo, así que es una cooperación sur-sur que ya no dejo. Estás emocionada, ¿no? Estoy, sí, de verdad. Bueno, quería decir a los oyentes que esta ponencia estará en nuestros streams y en Facebook, en todas las redes, y cualquier duda podéis contactarnos por todas las redes sociales. Y muchas gracias, buenas noches. Adiós. Perfecto. Y yo les envío, como les he dicho, el site y la dirección de esto de la cooperación. Facilitamos a los interesados. Claro. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Adiós a todos. Adiós. Adiós.